A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. A Gisele é, primeiro, uma mulher negra, né? Lésbica, socióloga, interessada pela construção social e as lógicas de consumo dessa sociedade. A Gisele também é uma mulher de candomblé, Ekede do Exu, filha de Xangô, então ávida por dinâmicas e justiça, principalmente justiça social. E também é filha, é irmã, é mãe. Elaboro e coordeno diagnósticos de diversidade em grandes corporações ou organizações do terceiro setor. Atualmente eu estou à frente do projeto de diagnóstico de diversidade do Médicos Sem Fronteiras, mas também já atuei como consultora em diversidade e inclusão para a Campari, através da Diversity Box, e da L'Oréal, através do Instituto Locomotiva. Eu trabalhei no Instituto Locomotiva por 3 anos, e foi quando eu efetivamente comecei a minha carreira na área de pesquisa, né? Nessa época eu trabalhava mais especificamente com pesquisa de mercado e consumer insights. E aí foi aonde me despertou essa paixão por entender a sociedade a partir das lógicas de consumo. A gente vive numa sociedade capitalista, né? E o consumo pauta praticamente todas as vivências das pessoas. Então você consegue dignidade, posição social, a partir do seu poder de consumo, né? Seu poder de compra. Mas pensar essa forma de consumir como uma forma de melhorar a vida das pessoas me encanta mais do que só fomentar esse consumo através de pesquisas de mercado. É engraçado pensar que, por mais que a adolescência esteja mais próxima, eu tenho uma visão mais viva da infância, né, em relação à televisão. Eu associo muito a TV à minha fase escolar, assim. Então, eu lembro que quando eu chegava da escola, na minha primeira série, estava acabando o show da Xuxa. Então, normalmente era o horário que ela estava subindo da nave para ir embora. Assim, era um final emblemático, acho, na infância de muita gente, esse final do programa. E na minha marcava muita hora que eu estava chegando em casa, e aí nessa época eu já ficava sozinha em casa, né? Então, porque minha mãe trabalhava muito e meus irmãos essa hora estavam na creche ainda, e eu já estava na primeira série, então eu chegava em casa depois da aula, que o meu período era de manhã. Eu chegava em casa por volta do 12:30, que era quando estava acabando esse programa. E mais para frente, eu me orientava para ir para a escola, quando eu passei a estudar à tarde, pelos programas de televisão, pelos desenhos. Então, tinha horário de passar desenho, a gente não sabia muito ver hora no relógio. Então, eu sabia que quando acabava determinado desenho, era hora de eu tomar banho. Então, durante a exibição daquele desenho, era o tempo que eu tinha para me arrumar. Quando aquele desenho acabava, era hora de eu sair para ir para a escola. Então, eu muito me orientava pela programação da televisão, né? Eu entrava já um pouco mais tarde, na quarta, quinta série, eu entrava na escola às 1h da tarde. Então, esse período entre meio-dia e meio-dia e 45, que era o tempo que eu tinha de me arrumar e sair, era o que eu via durante a exibição dos desenhos.
Na adolescência, eu acho que eu já estava muito pautada pela MTV, esses canais mais teens, né, que a gente consumia. E Canal 21 também, que passava muito clipe e tudo mais. E aí, muito associada ao horário também, porque aí eu já estudava o dia inteiro. De manhã eu fazia escola regular e à tarde curso profissionalizante. Então eu saía do curso profissionalizante às 5h30. Então eu chegava em casa por volta de 6h30, assim, porque a escola era um pouco longe de onde eu morava. E então eu conseguia ver assim metade do Disque MTV. Então eu via os top 5 quase todo dia, né? Os últimos 5 clipes mais bombados do dia. E aí via mais algo, e aí conseguia ver todo o programa dos clipes internacionais, né? Que era o top 10 internacional. Então isso era muito interessante, assim. Na infância e adolescente, acho que a TV foi meu relógio, né? Todos os meus compromissos eram pautados pela exibição dos programas da TV. Na verdade, eu praticamente tive meu amadurecimento intelectual televisivo com os reality shows bombando, né? Começou lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Nessa época eu tinha 15, 16 anos. Então, eu já estava chata, né? Aquela adolescente chata que quer se destacar de todo mundo, obrigatoriamente precisa ser diferente. E aí todo mundo gostava muito de reality show, né? De Big Brother, de Casa dos Artistas, que passava no SBT e tudo mais. E eu odiava, porque era uma maneira muito forte de se destacar dos demais, né? De se mostrar diferente. Então, enquanto me afirmava contra qualquer reality show, eu me afirmava mais enquanto adolescente rebelde, né? E destoado de todo o resto. Programa que na verdade, me aguçou a curiosidade de vida foi o programa Planeta Terra, da TV Cultura. A gente sempre em casa assistiu muito esse programa desde muito criança. Assim. Então, enquanto o bairro inteiro estava assistindo Faustão num domingo à tarde, a gente do almoço depois estava deitado, todo mundo assistindo o Planeta Terra. Então, ficar vendo a vida dos bichos na savana africana parece muito entediante para a maioria das pessoas, mas era muito divertido para a gente. E eu e meus irmãos, né? Quando eu digo a gente, eu e meus 2 irmãos. E minha mãe sempre incentivou muito isso. Então, acho que a curiosidade de entender por que algumas coisas funcionam e como funcionam, entender dinâmicas diferentes das dinâmicas sociais que a gente vive, começou aí, né? Agora, um artista em específico que tenha colocado a minha construção de identidade em xeque, não, acho que não existiu nessa época. Tem outros que eu fiquei impressionada depois de adulta, mas eu acho que na infância ou adolescência não teve nada tão representativo assim que pudesse me moldar. Acho que toda a vida política, econômica e sociocultural do país é pautada a partir da televisão, né? A televisão nos conduz da forma que ela acha mais pertinente, né? A concessão pública da TV, ela é utilizada pelos donos do capital como forma de condução da população. Então, a gente é direcionado para moda. Eu lembro que teve uma época que a Carolina Ferraz usava na novela uma calça estilo pescador, que virou uma febre aquela calça, todo mundo tinha que usar. Então, durante muito tempo, tudo o que estava no corpo da personagem principal da novela das 8 era o que estava no corpo de todo mundo, né? E aí eu não digo só de todo mundo da periferia, eu digo todo mundo de todo lugar, porque se a gente for parar para analisar, pessoas de todas as classes consomem principalmente novela no Brasil, né? Então, quando a gente pensa num conceito político, inclusive, a gente pode pensar na cobertura jornalística, né? Que o debate do final dos anos 80, comecinho dos 90, foi completamente manipulado, e aí o Lula perdeu a eleição, né? A gente pode pensar como os governos, como o Collor, por exemplo, utilizou o novo acesso à TV,
que estava acontecendo um boom naquele momento, para poder se promover enquanto um político honesto, ousado, desbravador, né? Então, utilizar o meio de comunicação, televisão, para se promover ou para conduzir as pessoas de acordo com a vontade de quem domina esses meios, é uma prática utilizada por bastante tempo. Hoje em dia, a TV é mais pautada pela internet do que o contrário, né? Mas ainda assim, o grande acesso à informação é pela TV. E mesmo o que acontece na internet, a gente só dá um crédito mesmo quando passa num programa como o Jornal Nacional, por exemplo, que é um programa de alta credibilidade. Então, o grande alcance de massa da comunicação ainda é a TV. Dá para que a gente tem uma sociedade totalmente pautada em todos os meios por esse veículo de comunicação. Eu vejo TV diariamente, e por mais que hoje eu tenha 5 canais de streaming na Smart TV, que hoje em dia a gente tem Smart TV, né? Eu vejo muita TV aberta. Eu gosto de ver TV aberta. Eu acho que é um termômetro muito interessante para a gente saber o que está rolando num todo no mundo, né? No mundo real, né? Não dentro da nossa própria bolha. Eu costumo assistir muito desenho de manhã. Eu ainda gosto muito de desenho animado. Eu acho que de manhã a gente precisa assistir desenho. Então, Blaze e os Monster Machines é meu companheiro no café da manhã todos os dias. Eu, eu gosto de ver a novela do Vale a Pena Ver de Novo. Hoje está passando a novela do Candinho. Engraçado que a gente nunca lembra o nome da novela, né? A gente trata a novela pelo nome do personagem mais querido. Hoje a gente está vendo a novela do Candinho. Porque eu almoço mais ou menos esse horário. E aí eu ligo a TV para almoçar. Então, ou eu almoço com a Maju na hora do jornal hoje, e aí você tem uma noção do que está acontecendo no mundo, ou quando eu almoço um pouco mais tarde, eu almoço vendo a novela do Candinho. Então, é basicamente isso que eu assisto de TV todos os dias, né? É, eu assisto muito filme também, filmes e séries. Hoje não tem como não assistir. Então, eu acho que essa novidade dos streamings é muito interessante pelo acesso que você tem, né? Esses dias eu estava com a minha namorada vendo um filme, não. Ela chegou do trabalho e falou que ia passar determinado filme na TV. E aí a gente falou, nossa, que legal, eu adoro esse filme, vamos ver. Aí eu falei, mas tem um filme também no Google Play, no Globoplay, aliás. Ela falou assim, tem? Falei, tem. Aí ela falou assim, então vamos ver no Globoplay. Falei, mas não vai passar na TV? Ela, mas no Globoplay não tem comercial e com certeza não tá cortado lá. Então a gente estava assistindo no canal de streaming o mesmo filme que estava passando na TV aberta. Só que com a facilidade de não ter comercial e ainda não ter possíveis cortes de edição que eles fazem para caber no tempo que eles têm disponível na programação, né? Então, é engraçado isso, né? Que você acaba usando outros meios para assistir a mesma coisa, com um pouco mais de qualidade, talvez. Mas aí você tem que pagar um pouco mais por isso. Porque por mais que a TV aberta pareça gratuita, ela não é, né? Tem o seu preço. Então, acho que hoje em dia é mais ou menos essa dinâmica que acontece em relação à TV. Eu não vou dizer para você que qualidade é qualidade de programação, porque aí a gente entra naquela seara de isso é realmente um programa de qualidade ou é um programa que me interessa, é um programa que eu gosto. E aí isso pode ser diverso, né? Cada um tem o gosta do que acha melhor, acha de qualidade o programa que mais lhe agrada. Eu acho que qualidade seja um programa, né, ou uma programação que te apresente um conteúdo diversificado. Então, que você possa ir desde uma programação de censura livre até uma programação de censura 16 anos ou mais, talvez. Hoje, por exemplo, a maior emissora do Brasil não tem desenho animado na sua programação. Então, para mim, ela não tem uma grade de programação de qualidade, porque ela não me contempla. Se eu tenho filhos e não tenho outra opção, ou crianças em casa, não tenho outra opção de canal para assistir,
essas crianças não vão ter uma programação infantil para desfrutar. E eu acho isso perigoso, eu acho que isso não abrange. Qual tipo de pessoa a gente está querendo construir, né? A gente está querendo fomentar dentro dessa programação. Eu vou apresentar para uma criança de 3, 4 anos, logo cedo, uma programação de notícias, uma programação pesada, vou querer dizer para ela como está o trânsito ou não. Então, você descuida de uma faixa etária muito importante quando você exclui programas como esse. Por outro lado, eu também acho interessante o fato de você ter muitos programas informativos, né? E não só nesse canal, mas em todos os outros. Mas acho que quando a gente pensa numa qualidade de programação, a gente tem que pensar na abrangência e na diversidade desses programas, para abranger todas as áreas da população e todas as formas de identidade dessa população. Acho que até é hipocrisia dizer que a programação da televisão aberta não é relevante para a vida particular da gente ou para a vida social, né? Como eu disse algumas vezes aqui, a programação pauta o nosso convívio, a gente se informa pela televisão para ter uma noção do que acontece no panorama social local e global, né? Então, se não é a TV dar veracidade a muitas notícias, ou então desmenti-las, elas não têm um alcance tão grande, né? Então, é muito importante a gente pensar que a TV ainda é o principal veículo de comunicação desse país. E não tem como ela não pautar a nossa vida. A televisão voltou a ser a protagonista, né? Nesse período de pandemia. Tudo tem sido adaptado para a TV. E aí, se você for pensar, até as lives, que era um negócio exclusivamente virtual, que começou no Instagram, que começou em redes sociais, foram absolutamente adaptadas para passar ao vivo na TV aberta depois dos principais programas, né? Depois da novela das 8, a gente tinha live da Ivete Sangalo, né? Depois do Fantástico, a gente tinha live daquele DJ famoso, que eu não lembro o nome. Então, assim, até isso a TV adaptou para si para poder distribuir para a grande massa. Porque por mais que a gente tenha acesso à internet, que todo mundo tenha um celular, que acesse as redes sociais, nem todo mundo tem um acesso massivo à internet desse jeito que tem a TV. Então, todo mundo hoje tem uma TV em casa, né? É raríssimas as pessoas que não têm. Então, e quem não tem, consegue ver na casa de um amigo, consegue ver num bar, né? Consegue ver em algum lugar. Então, nesse período de quarentena, eu acho que a TV retomou o seu papel de protagonista dos meios de comunicação, não que ela tenha sido destituída desse papel, mas ela já estava numa caída regular, e eu acho que essa ascensão veio muito forte, principalmente porque está todo mundo em casa, né? E mesmo que você esteja em outro cômodo, ou esteja fazendo outra coisa, você liga a TV para tocar uma música, você liga a TV para deixar fazendo um barulho, você, para não ficar sozinho, você deixa a TV falando, né? Então, principalmente nesse momento onde muitos de nós estão sozinhos, a TV foi crucial para garantir, eu posso arriscar até a sobrevivência das pessoas. Esse papel é crucial, né? No terreno da internet, a gente tem que contar muito com o próprio discernimento em relação às notícias. Elas são tão bem montadas que, na maioria das vezes, é muito difícil você descobrir se essa notícia é falsa ou se é verdadeira. E muitas vezes a notícia é verdadeira, ela só está deslocada dentro do espaço-tempo, né? Uma notícia de alguns anos atrás retorna com muita força hoje em dia. Então, muitas vezes ela está até num portal de notícias conhecido, de credibilidade, e você não se atenta àquela data e compartilha a informação. Um trabalho de investigação, de verdade, é feito por investigadores, por jornalistas investigativos, por pessoas que têm conhecimento e ferramenta de como tratar essas notícias, né? Por mais que a gente tenha alguns cuidados na propagação de notícias, nunca vai ser um trabalho tão bem feito quanto um trabalho de profissionais. E aí eu ressalto a Abrage nesse sentido, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa que um programa que nem o Fato ou Fake, vamos dizer, que acho que é um dos mais famosos,
tá aí mostrando pra gente que aquela notícia é verídica e por que ela é verídica e mostrando a veracidade dos fatos, não é que a gente gosta do trabalho mastigado, mas é um meio de a gente ter essa notícia de uma forma crível e a partir de profissionais que são capacitados para dar credibilidade a essa notícia. Não estou dizendo que a TV não manipule informações ou então que ela não omita dados, mas como a regulamentação é bastante severa no Brasil, é muito difícil mentir em relação a uma notícia, descaradamente, como a gente tem na internet, né? Então, a informação ela pode ser manipulada para que a gente interprete de uma forma que seja mais interessante para aquele meio de comunicação, mas ela jamais vai ser mentirosa igual é na internet, né? Então, a gente tem que pensar aí nessa sutileza de manipulação e de mentira, né? Então, acho que a TV trabalha mais com a manipulação da informação do que a falsificação de informações. Eu não tive na minha infância e adolescência ninguém na TV que pudesse ajudar na minha construção de identidade enquanto mulher e negra, né? Essa construção de identidade, esse reconhecimento, na verdade, se deu a partir da minha fase adulta, quando essa representatividade, inclusive na TV, ficou maior. Então, quando a gente pensa em comerciais de TV, onde a gente vê muita gente parecida com a gente, quando a gente consegue ver advogados, médicos, engenheiros em novelas ou em telejornais, e são pessoas negras, isso dá uma dimensão muito maior de horizonte para a gente. A gente consegue ver que dá para ser muito mais coisas do que a gente sempre achou que poderia ser. Foi-se o tempo em que a mulher negra só era a empregada da casa, né? Hoje em dia vai até retomar aí a novela da Lourdes, né? Como eu disse, a gente não fala o nome da novela, a gente fala o nome do personagem, né? É a novela da Lourdes. E é com sotaque, né? Nesse caso. A novela da Lourdes vai voltar e a Thaís Araújo é a advogada rica da novela, né? É uma coisa mais gostosa, né? De você ver lá, advogada rica é uma mulher preta de Black Power, né? Mas eu acho que a gente está muito longe de muita coisa, né? Eu também sou lésbica e eu não consigo ver uma representação satisfatória de mulheres lésbicas na TV, principalmente mulheres lésbicas e pretas, né? É muito difícil. Falando pelas pessoas trans, a gente não vê pessoas trans realmente transexuais na TV. A gente tem representações de transexuais, mas vamos pensar lá atrás, né? Vamos até recuperar anos 90 aí, a Sarita, da novela Explode Coração. É um homem cis hétero que representava a Sarita, né? Por quê? Porque não existe uma mulher trans que seja atriz, que possa representar uma transexual. Tá, mas na última novela teve a menina lá que trabalhava na fábrica de bolo da Maria da Paz e ela era uma mulher trans. Tá, mas 2020, gente. 2020 você consegue me dizer uma, né? Então, assim, a gente está tendo bastante representatividade negra agora, não é nada satisfatório, muito menos proporcional ao que a população negra representa no Brasil, enquanto 56%, né? Mas é muito mais do que a gente jamais teve. Então, eu acho que a gente não pode só reclamar de tudo, a gente tem que também reconhecer que esse caminho está sendo aberto e que isso está acontecendo. Agora está rolando uma campanha da Seda muito legal que a Gabi de Oliveira, a Gabi de Pretas, está protagonizando. E aí é uma menina que, por exemplo, a gente viu ontem, né, igual a gente, tentando um canal no YouTube. Hoje ela está aí, sabe, no comercial do horário nobre, numa campanha da Seda e, tipo, super bem posicionada. E isso é muito legal. Quando você abre uma revista e você vê uma Maite Lourenço, sabe, na capa de um Exame, quando você vê a Rachel Maia na capa da Forbes, tipo, ela era CEO da Pandora. A gente nem imaginava comprar joias. Quanto mais comprar joias, que a CEO da joalheria é uma mulher preta, sabe? Hoje, se bobear, ela até usa Lacoste, porque ela é CEO da Lacoste hoje, né?
Então, assim, olha só as coisas. A gente não pensava em comprar joias, hoje a gente pode pensar em comprar joias de uma empresa comandada por uma mulher preta. Pensou na dimensão disso? Então, tudo isso aparecendo, a TV mostrando isso pra gente, é extremamente significativo. Assim. Eu acho que a gente não chegou num lugar ideal, mas a gente está caminhando para que, acho que os nossos filhos, ou os filhos dos nossos netos, acho que mais provável os filhos dos nossos netos possam ver alguma coisa perto do ideal. Hoje, por, pelo medo do cancelamento, principalmente, eu não digo que é por conta de achar que se deve dar dignidade, né? Eu acho que é mais o medo da voz que está muito alta, né? Hoje a gente consegue ter muita voz a partir da internet. E a política do cancelamento virou uma coisa que assusta a qualquer pessoa, né? Desse mundo de criação de conteúdo e tudo mais. Então, se preocupar muito com a forma como se coloca esses personagens, acho que tem acontecido de maneira mais recorrente. Então, mesmo que não seja um personagem rico, vamos dizer, fora dos padrões televisivos para pessoas pretas, ainda é pensado como colocar esse personagem como uma pessoa lutadora, uma pessoa com dignidade. Até mesmo se for um bandido, hoje em dia, se você prestar atenção, tem uma linha tênue, né? O bandido é até mais idôneo, né? Do que o dito mocinho que tem um desvio de caráter sutil. Vamos dizer assim, flerta um pouco mais com a desonestidade do que o bandido, que é bandido, mas é fiel aos seus princípios, né? Então, acho que acontece muito isso. Tem uma série na Netflix chamada Coisa Mais Linda, que tem a Maria Casadeval, é a principal, e ela tem como parceira uma mulher preta da favela. E essa mulher preta da favela, eu noto um esforço muito grande de colocar essa mulher como uma mulher extremamente inteligente, uma mulher articulada, uma mulher que realmente só não teve possibilidades. Ela não é retratada como uma mulher preta que tem preguiça e que a branca está levando para frente. Pelo contrário, a branca tem até nuances de filhinha de papai, de extremamente ingênua, de até um pouco desconectada com a realidade, né? Enquanto a preta é articulada, é forte, é para frente, ela é toda, entendeu? E aí ela meio que acaba levando a branca a conseguir as coisas que ela quer, por mais que a branca seja a mulher rica, detentora dos aportes financeiros e das grandes ideias, né? Quem faz acontecer é a preta. Então, acho que esse cuidado tem sido muito constante em todas as produções brasileiras hoje. E talvez muito pautada também pelas produções, principalmente americanas, né? Essa filmes e séries têm colocado a gente numa condição que eu acho que é a mais real possível, assim. Muitas vezes a gente só não tem a oportunidade de fazer acontecer isso. Não quer dizer que nós sejamos preguiçosos ou incapazes. A gente só não teve essa porta se abrindo. Eu acho muito complicado a TV que nós temos hoje com esses programas chamados pinga-sangue, que passa no horário do almoço, né, que explora de forma até violenta os casos mais hediondos da sociedade. Então, eu acho que esse tipo de programação hoje exibida assim, em larga escala é extremamente nociva para a população e para a construção da visão social da população, né? E para além desses programas extremamente violentos, nós temos acho que a gente pode até contar aí como aliado desses programas os programas religiosos que tomaram praticamente todos os canais da TV, né? Então, se você, para eu que sou aqui de São Paulo, se você vai do canal 5 para cima, que seria o 7, que é a Record, o 9, que é a Rede TV, a Band, que é o 13, e assim por diante, você só pega programa de igreja, de determinado horário para frente, né? Então, hoje em dia na TV nós temos basicamente o quê? Esses programas de jornalismo violento, programas voltados para
TV religiosa, evangélica, né? E novela, né? A gente tem um jornalismo bastante forte e interessante, eu posso dizer, na Cultura e na Globo hoje, né? Eu acho que são os dois canais que trabalham com um jornalismo que a gente pode dar o mínimo de credibilidade, mas os outros a gente entende um tendenciamento muito forte. Então também não dá para a gente contar que seja um jornalismo imparcial. Claro, nenhum é, mas alguns tentam disfarçar melhor do que outros, né? E desses outros canais é muito difícil a gente conseguir ignorar a parcialidade deles. Então, eu também acho que não é a TV que nós queremos, porque não é uma TV feita para a gente relaxar. Então, você não consegue sentar na frente da TV aberta hoje e assistir um programa que te faça relaxar, que te faça aliviar a tensão do dia. Você está sempre tenso, você está sempre sendo bombardeado de informações, né? Você não tem um programa que é só entretenimento hoje, né? É um programa que vai te propiciar conforto. Então, é muito difícil a gente pensar que a gente quer uma TV hoje, um meio de comunicação que serve também para divertir, não só informar, quando você não consegue diversão nesses programas, né? Nessa grade de programação. Acho que nenhum canal hoje consegue entregar de forma competente entretenimento puro e simples, né? Então, acho que é por isso que a gente precisa de canais de streaming, por exemplo, para poder assistir um programa que nessa semana assisti um programa na Netflix chamado Street Food, né? Só para conhecer comidas de rua da América Latina. Ah, mas o mundo tá acabando e você tá... Sim, gente, às vezes a gente precisa desligar, né? Então, a TV realmente não é a TV que a gente quer hoje. Eu não posso dizer que é ideal, porque ainda assim vai ter o meu viés, né? Vai ter o que eu considero ideal. Mas falando particularmente a partir da minha visão de idealismo, eu acho que um programa que abrangesse todas as formas de ser gente, um programa não, claro, um programa não comporta, mas eu acho que uma grade de programação que comporte todas as formas de ser gente seria ideal, sabe? Se você pudesse colocar em determinado horário seu filho de 0 a 3 anos para assistir, em determinado horário você, 60 a mais, pudesse assistir. Eu não estou falando que uma TV não possa ter programação religiosa. Pode, porque tem muita gente que gosta de ver a missa, o culto, né? E seja lá a forma como processa a sua fé, professa sua fé. Mas também é poder ver coisas que contemple outras formas de pessoa, né? E quando isso não acontece, a gente fica carente, né? De entretenimento, de informação, aí você continua privilegiando determinados grupos sociais. Eu começaria com desenho de manhã. Eu acho que assim, a gente podia ter jornal a partir das 5, que é quando o grosso da população acorda para trabalhar e precisa saber o que está acontecendo. Então, de 5 até as 7 tem jornal para o povo sair de casa saber na hora, saber no trânsito. Das 7 até as 10 tem desenho. Desenho, porque as crianças estão saindo para ir para a escola, estão voltando até meio-dia. Mentira, das 7 até meio-dia. Tem desenho. Variados desenhos que contemplem todas as faixas etárias, assim. Aí, jornal do meio-dia, acho importante, jornal do meio-dia. Acho que tem que ter um pouco de esporte, né? Tem muita gente que gosta, então joga aí no meio um pouquinho de esporte também. Acho que de tarde, fofoca e culinária é o ideal. Precisa também, assim, fofoca e culinária. À noite não precisaria ter só novela, gente. Não. A gente podia colocar aí programas informativos, um pouco de curiosidades, né? Uma coisa assim, meio super interessante, não sei. Por volta das 8 ou 9, novela, acho importante, né? Depois da novela, filme. E aí
eu acho que a gente poderia ter, talvez, esses programas mais pesados, né? Um jornalismo que pega mais casos violentos, é, filmes que sejam 16 mais. Acho que seria mais ou menos isso, assim, que adentraria uma madrugada com especificidades para quem quiser. E de fim de semana, basicamente, informação e entretenimento, dividido em programas variados, assim. Acho que inúmeros programas com vários formatos que abordassem diversos temas a partir de curiosidades, né? Como que isso acontece, por que isso acontece, para que isso faz, como descobrir isso. Não precisa necessariamente ser um programa palestrinha, mas, sei lá, um passo ou repassa, um programa de gincanas, um filme, um faça você mesmo, sabe? Diversos formatos de programas que instiguem a curiosidade das pessoas, que desperte o interesse em descobrir o porquê das coisas, o porquê do mundo ser como ele é e porque chegou até onde chegou e para onde vai. Eu acho que a grade de programação da TV podia ser salpicada desses programas que instigam a curiosidade nas suas mais diversas formas. Eu acredito que pensando em programas realmente informativos, né, a disseminação de conteúdo pela TV, ela é a mais eficaz possível, até por conta da abrangência da TV, né? Como você disse, 98% da população tem. Então, quando você pensa em programas informativos que tenham um alcance e uma linguagem que vá de encontro a toda a população, você otimiza a forma de utilização desse meio de comunicação. Né? Então, acredito que pensar a informação de maneira dinâmica e acessível a todos é a melhor forma de usar a TV.